Bom, pessoal, a gente vai fazer hoje uma aula de trigonometria, né? Que é o nosso assunto atual, e a gente vai trabalhar com a função seno. A gente vai conhecer essa parte da matéria, e é a parte da matéria que vai acompanhar a gente durante algumas aulas aí. Então vamos lá, vamos entender. Bom, o que é a função seno? Bom, primeiro, o que é essa matéria? Essa matéria ela vai juntar dois assuntos que a gente já trabalhou. Um deles a gente já trabalhou no finalzinho do ensino fundamental, outro a gente já viu no primeiro colégio, e a gente vai juntar esses dois assuntos para poder fazer a nossa trigonometria e um pouco mais além, tá? Bom, primeiro a gente vai juntar a ideia de função, tá bom? A gente vai juntar a função e a trigonometria. A função a gente já viu no ano passado, no primeiro colégio, e a trigonometria a gente já viu no nono ano, a gente já viu um pouquinho também no ano passado, e é o nosso assunto atual. Vamos lembrar um pouquinho das funções. O que são as funções? A função é uma relação matemática que vai conectar algumas ideias. Ela vai juntar duas informações, tá? Dois valores. Geralmente um valor de x e um valor de y que vai se conectar. Nem sempre é x e y, porque ela pode ser usada em várias outras coisas. Mas na matemática, a gente chama esses dois valores de x e y. E aí, qual é a ideia? Depois que você monta a função, ela vai te dar um gráfico. A gente viu vários gráficos ano passado e agora a gente vai ter um gráfico um pouco novo, porque é um gráfico que usa a trigonometria, tá bom? Bom, para fazer o gráfico, a gente vai precisar do plano cartesiano. O plano cartesiano é essa figura aqui, que tem o eixo do x, que é esse que está sempre deitado, e o eixo do y, que é esse que está sempre em pé, tá? Então, todos os números que estão aqui, eles fazem parte do x. Todos os números que estão aqui, eles fazem parte do y. A gente vai usar esse plano cartesiano, só que usando valores da trigonometria. A gente já falou dos arcos, já falou dos radianos, né? Então a gente vai colocar eles aqui, mas a organização vai ser bem parecida com essa, tá? Bom, agora a gente vai entrar na função seno. O que a função seno vai exibir para a gente? A gente vai utilizar nessa função, claro, já que o nome já diz, né? A gente vai usar os valores do seno. Os valores do seno, a gente já viu pelaquela primeira tabela, que são vários valores. A gente não vai precisar usar todos os valores. A gente, na verdade, vai usar os valores principais, os valores que vão ser mais fáceis de lembrar, que são esses valores aqui, ó. Eu coloquei já nessa tabela, para ficar um pouco mais fácil de enxergar, o ângulo em graus e o ângulo em radianos, para você também já ir comparando e associando uma coisa com a outra. Pode ser que eu fale só em graus, pode ser que eu fale só em radianos, mas aqui já está os dois juntos para você saber quem é quem no final das contas. E o seno, é claro, para a gente poder usar na função. Bom, a gente vai usar, olha só os valores, né? O 0, o 90, o 180, o 270, o 360. O 0 graus é o 0 radianos, o 90 graus é o π sobre 2, o 180 graus é o π, que a gente falou tanto na última aula, o 270 graus é o 3π sobre 2, né, transformando ali vira 3π sobre 2, e o 360 é o 2π, até porque 360 é o dobro do 180, então 2π é o dobro do π, ok? O que a gente vai usar? Do seno, né? O seno dessa galera, então o seno de 0 é 0, o seno do π sobre 2, ou o seno do 90 é 1, o seno do π, ou 180 é 0, o seno do 3π sobre 2 é menos 1, e o seno do 2π é 0. Então a gente vai usar esses valores aqui, e vai usar esses números aqui, ou radiano, ou em graus, para poder montar o nosso plano cartesiano e montar então a nossa função, ok? Então essa tabelinha aqui ela vai ser muito útil. Ela está dentro daquela outra tabela que a gente já viu, aquela tabela grandona que tem todos os números, mas essa tabela aqui, ela está só usando o que a gente precisa mesmo. Então, ela é uma versão reduzida, uma versão mais direta aqui, para não ter que ficar caçando um monte de coisa, ok? Como é que a gente vai fazer essa função? Ó, eu coloquei primeiro a função base. A função base ela é importante para você saber o que ela tem que produzir sem ter nenhuma mudança, sem ter nenhuma alteração. Porque a gente vai ter as alterações e eu vou mostrar já já. Mas a função base, a função principal, é o seno do número, nada mais. Então, olhando aquela tabela, eu já tenho os números e aí fica super fácil de montar, certo? Então, coloquei ela aqui e agora eu vou apresentar ela para vocês. Essa aqui é a nossa função seno. Tá? O que eu tenho? No x, onde seria o x aqui, que é o x que está aqui ó, no cantinho, eu tenho os radianos. Dá para perceber? É a reta que está deitada,
certo? E essa reta deitada, que é a reta do x, eu tenho os valores de radianos. Ó, eu tenho 0, tenho π sobre 2, eu tenho o π, eu tenho 3π sobre 2 e eu tenho o 2π. Todos aqueles valores que eu já mostrei lá na tabela, ok? E o que é o y? O y é o valor do seno, é o quanto que o seno vale. Então, o seno do zero é zero, por isso que o pontinho está aqui, tá vendo? O valor do seno do π sobre 2 é 1. Então, se você reparar bem, o π sobre 2 está subindo, o 1 está vindo aqui, e aí estão fazendo um ponto. Então, o π sobre 2 vale 1. Então, por isso que o ponto está aqui. O seno do π é zero. Então, por isso que ele está em cima da linha, ó, porque ele está bem em cima do valor do zero, ok? O 3π sobre 2, o seno dele vale menos 1. Então, por isso que ele está descendo, né? Até porque o menos 1 está aqui embaixo, e o menos 1 está vindo até aqui na frente se encontrar com ele. E o seno do 2π é o zero também, né? Porque ele está em cima da reta, que é a mesma reta do π, que é a mesma reta do zero. E aí o que acontece? Eu vou ter todos esses pontos aparecendo, e quando eu coloco a minha função, a função na verdade não é o ponto, tá? A função é quando você conecta, junta todos esses pontos numa coisa só. Então você tem que marcar o seno de cada um deles, marcando os pontos, ok? E depois que marcar os pontos, aí você conecta, você liga esses pontos. E liga sempre em forma de curva, tá? Fazendo uma curva assim. E aí essa curva aqui que eu estou fazendo, que é a função seno, é ela que está existindo aqui, conectando e relacionando todos eles no mesmo raciocínio, ok? Então essa é a função base. Sempre vai ter essa curva, sempre vai ser desse jeito. O que vai acontecer depois disso? A gente pode ter alguma alteração. A gente pode ter um valor somando, multiplicando, dividindo. A gente pode ter mudanças aqui. Vou mostrar para vocês também para não ficar assustados, tá? Então, ó, essa é uma função alterada, tá? Vou deixar já a tabelinha para a gente poder olhar, mas essa aqui é uma função que está alterada. Como assim ela está alterada, né? Tem o seno, que a gente já viu agora há pouco, mas está vendo que tem o 1 aqui na frente, 1 mais? Quer dizer que esse seno está sendo alterado uma unidade. Eu estou mexendo nele uma unidade, ok? E aí como é que vai ficar? Vamos entender. Bom, primeiro aqui, ó, 1 mais seno de zero. Né? Por que seno de zero? Porque o zero é o primeiro que eu estou mostrando. Tá? Quem é o seno de zero? O seno de zero é zero. Então vai ficar 1 mais 0. 1 mais 0 é 1. Então o que aconteceu? Se fosse só o seno, ele seria zero. Mas como tem esse 1 aqui na frente, ele está mudando o nosso valor. Então vai ficar 1 mais 0, que vai dar 1. Ele alterou, e aí por isso que virou 1. Okay? Vamos ver o próximo. 1 mais seno de π sobre 2. Tá? O π sobre 2 é aqui o próximo da nossa tabela. Okay? E o quanto que é o seno do π sobre 2? O seno de π sobre 2 vale 1. Então o que eu vou ter? 1 mais 1. 1 mais 1 virou 2. Percebe que as contas aqui não são complicadas, não. O que a gente tem que tomar cuidado é saber colocar, né, o nosso número correto aqui, radianos, né, para poder substituir e olhar na tabela. Né? Então, é o π sobre 2? Beleza, π sobre 2 vale 1. Então, no lugar do seno, vai entrar o número 1. E aí a gente troca para fazer a continha. Tá? Bom, agora aqui eu tenho o seno de π. Quem é o π? O π está aqui. Ó. O seno de π vale 0. Então, no lugar do seno de π, vai entrar o 0. Então, eu vou ter 1 mais 0, que vai dar 1. Então, aí a gente vai conseguindo encontrar aqui os resultados. Tá? Quem que são esses resultados? Eles são o y, que a gente vai montar lá no nosso gráfico. Olha esse aqui. Ó. Isso aqui é importante para você também ter um raciocínio aqui diferente. Ó. Seno de 3π sobre 2. Quem é o 3π sobre 2? Está aqui. Quem é o seno do 3π sobre 2? É o menos 1. Agora calma, porque tem um negativo. Como que vai ficar isso na conta, né? Porque tem um positivo lá, tem um negativo aqui, e aí? Você tem que colocar entre parênteses, tá vendo? Coloca entre parênteses aqui, e aí você faz a regra de sinal. Então, mais com menos, fica menos. Então, agora eu tenho 1 menos 1. E aí você consegue fazer a continha e ir para frente, tá? Então, 1 menos 1 dá 0. Não consigo resolver, só tem que tomar cuidado nesses detalhes, tá? E aqui, por último, o 2π, que é o último da nossa tabela, né? O 2π. O seno dele é 0. Então eu tenho 1 mais 0. 1 mais 0 dá 1. Ó, então já tem vários valores aqui, que são os valores do y. Todos eles são o y. Aqui no começo já para te mostrar. Então eu vou usar esses valores aqui
juntos com os valores do x. Quem é o x? O 0, π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Então eu vou juntar com essa galera para a gente poder montar o nosso gráfico. E aí a nossa função, ó, lembra de novo, ela está sendo alterada, ela está sendo mudada com esse 1 aqui na frente, tá? Essa nossa função, olha lá como é que ela ficou. O 0, pessoal, não está mais aqui, certo? O 0 está onde? Está aqui no começo. Lembra que ele tinha dado 1? 0 mais 1? Está aqui, ó. Cadê o π sobre 2? Π sobre 2 está subindo, está lá em cima com 2. Né? Por quê? Porque o seno do π sobre 2 vale 1. Com esse 1 aqui, virou 2. O π valia 0. Só que aí aumentei uma unidade, certo? Então, mais 1. O 3π sobre 2 era menos 1. 1 menos 1 virou 0, por isso que ele está aqui em cima da linha do 0. E o 2π, que era 0, também subiu para ficar na linha do 1. Então, o que aconteceu? Percebe que a curva é a mesma, os pontos estão ali, certo? A curva é a mesma que a gente fez, só que agora ela está um degrau para cima, ela está um pouco mais para cima. Uma unidade. Por que ela está uma unidade? Porque eu aumentei 1, certo? Ah, e se eu tivesse aumentado 2? Ela ia subir 2 pontinhos para cima, ela está passando mais no alto. Ah, e se fosse um número negativo? Ela ia estar passando aqui mais para baixo, porque ela ia descer. Tá? Então, o número que eu coloco aqui na frente, ele vai alterar a minha função. E aí vai alterar fazendo ela subir, fazendo ela descer, para a gente poder ter outros tipos de função aparecendo. Tá bom? Coloquei essa linha verde aqui para mostrar que ela é a função base, para mostrar que ela é a função que a gente tinha antes. Okay? Então, essa aqui é a nossa função base. E essa daqui é a função que foi alterada por causa do 1. Tá? Então, você substitui o x, coloca o valor que você vai descobrir usando a tabela e faz a continha com o número que tiver ali fora. Tá? Achou o resultado? Beleza. Você conecta aqui o ponto, né, o nosso x com o nosso resultado. E aí, quando você liga os pontos, você vai achar a curva da função seno. Beleza? Até mais, pessoal.